Olá, seja muito bem-vindo ao canal Aprecie Books. Meu nome é Aldini e para inaugurar o primeiro vídeo desse canal, nós vamos falar a respeito desta obra, A Vida Intelectual do Padre Antonin Sertiange. Esse padre ele foi um dos intelectuais e um dos pioneiros na retomada dos pensamentos de São Tomás de Aquino no início do século XX. Isso porque o Papa, insatisfeito com os pensamentos que estavam em voga na época e filosofias de última moda, pediu para que os intelectuais retomassem o pensamento do mestre, do qual Antonin foi um grande especialista. E tratando ali dos problemas contemporâneos da época e baseados nos pensamentos de São Tomás, e deu origem a esta obra, que nós vamos falar hoje, em 1921. Essa obra mesmo que eu tenho em mãos, ela foi publicada pela editora Quirion e ela é prefaciada por Olavo de Carvalho. E algo interessante nessa obra é que ela tem, inclusive, a gravura do padre aqui, registrado nas primeiras páginas. Muito legal, né? Bom, falando um pouquinho mais sobre essa obra, ela foi baseada nos 16 conselhos de São Tomás a um discípulo chamado João, que, querendo saber ali como ele ter um conhecimento notável, um saber notável, São Tomás listou 16 conselhos para esse discípulo, do qual essa obra se baseou. E para a gente falar e introduzir a respeito dessa obra, é interessante a gente falar sobre o senso comum, qual é a ideia que as pessoas, em geral, acabam tendo sobre a vida intelectual. É comum as pessoas imaginarem que só têm acesso à vida intelectual aquelas pessoas que ganham dinheiro com o conhecimento. Entre elas, jornalistas, escritores, advogados, enfim, professores universitários. Contudo, o padre ele foi na contramão dessa ideia e ele diz que o verdadeiro intelectual ele é um vocacionado. O que seria isso, né? Você precisa fazer o que você gosta desde que você realmente goste. Essa seria uma definição do vocacionado. Mas isso não é uma definição última, né? Ainda assim, o autor ele diz que é necessário que a pessoa ame a verdade para ser um vocacionado intelectual. Isso porque, diante dos desafios que a vida intelectual propõe, é necessário que a pessoa ame mesmo, diante de todos os problemas que a pessoa pode ter, uma vez que talvez ela não seja remunerada pela produção intelectual dela. E para falar sobre essa questão, talvez a gente pense que ao menos é necessário ter muito tempo, ou recursos, acessos para que possa ser e viver uma vida intelectual. Mas o autor ele provoca, né, nós leitores com a seguinte pergunta: você tem 2 horas por dia? E ele pergunta também: você é capaz de se comprometer? O vocacionado ele vai separar ali um tempo, nem que se for um pouco do seu dia, aproximadamente 2 horas, para ele se dedicar à vocação. Bom, qual que é a sua vocação? Escreva aqui nos comentários para a gente conversar um pouco a respeito. Mesmo que sua vocação seja em outra área, esse livro vai ser de proveito, porque todas as áreas exigem e precisam de conhecimento, independente de qual seja. Falando nisso, eu vou deixar aqui na descrição do canal um link para você adquirir o seu exemplar, caso você não tenha ele. Bom, retomando, o autor ele fala sobre as virtudes do intelectual. Dentre elas, a mais desejada é o saber notável, é o saber supremo, como descrito no livro. Contudo, o autor diz que a base fundamental para o intelectual é o caráter. E é interessante que a obra inteira, do início ao fim, ela é baseada numa linha de pensamento moral.
Ela faz esse link com a moral, com questões teológicas e também sobre a ideia de vida interior, que é muito abordado nessa obra. Os inimigos da vida intelectual são os mesmos da via moral. E é verdade, entre eles a gente tem aí a preguiça, a procrastinação, o orgulho, a inveja, dentre outros problemas que tem a vida moral. Esses mesmos problemas concorrem na vida intelectual. Então é necessário, segundo o autor, um caráter bem formado, forte, para que ele tenha condição de se apegar ao seu compromisso. Ou seja, no final das contas, não é necessário que a pessoa tenha muitos recursos ou tempo de sobra, mas que tenha compromisso e que queira, né, exercer ali e aprender sobre a sua área de atuação. É interessante também a estudiosidade, ou seja, colocar a bunda na cadeira e ter horas de estudo ali, né? Hora de leitura, que é um pré-requisito aí para o intelectual da área. Além dessas virtudes tão essenciais, ele fala sobre outras questões relacionadas e que estão envolvidas na vida do vocacionado, que é a organização, a questão do tempo, a questão ali que envolve a vida da pessoa, as amizades, a vida familiar, dentre outras questões que a gente vai falar um pouco sobre elas. Por exemplo, uma das questões que ele fala é sobre a organização. E sobre a organização, ele diz de uma maneira resumida: simplificar a vida. Então, para o estudante que tem interesse nessa vida, é importante ter um certo desapego, por exemplo, a bens materiais, segundo o autor. Porque, claro, né, se a gente for raciocinar um pouco sobre essa questão, quanto mais bens materiais, mais contas para pagar, mais dívidas, mais preocupado a pessoa consequentemente fica, né? E mais separado da vida que ele se propôs, né, a ter. Ainda assim, o autor ele diz que a vida intelectual tem que ser temperado com a vida exterior. Em primeiro lugar, ele fala sobre a solidão, a solitude, que até mesmo Jesus teve ali os seus momentos de solitude, quando ele ia orar, por exemplo. Ele se afastava ali dos discípulos, né, e ia fazer suas orações. Da mesma forma, ele faz esse link, dizendo que o estudioso, vocacionado, precisa também ter o seu tempo de solidão, ou seja, é o tempo em que ele se isola das pessoas e se concentra completamente e fica submergido na sua obra, no seu trabalho. Mas ele diz que esse estudo precisa se submeter à temperança, porque existe o que ele chama de vida exterior, que é o trabalho, os relacionamentos, o cotidiano. E ali ele diz que na vida exterior também pode ser tirado muito proveito durante o dia. É uma maneira de se aproveitar o tempo, segundo o autor. E como ele diz que se pode fazer isso? Através de prestar atenção e também dar ouvido às pessoas quando elas estão falando, se comunicando. Segundo o autor, e durante a leitura do livro, um camponês, às vezes, pode ser muito mais sábio que um filósofo. Ele diz que essa questão de prestar atenção e de aproveitar conhecimento até na vida cotidiana é como uma pessoa que vai mobiliar um apartamento, por exemplo. Eu não sei se você já teve essa experiência, essa sensação, mas naturalmente a gente não está muito preocupado com os móveis da casa, nem com os eletroeletrônicos. Mas quando uma pessoa vai mobiliar uma casa, ela começa a prestar atenção em tudo, nos tamanhos dos móveis, nas cores, começa a pedir dica, quer saber o tamanho dos pinos e dos diâmetros, os tipos de tomada, qual é a voltagem dos eletrônicos que ele pode usar na casa, enfim. Ele começa a ficar super atento àquilo que ele iria levar anos para aprender, em pouquíssimo tempo ele acaba aprendendo.
Então, o autor ele diz que é possível aprender sim na vida cotidiana, na vida corriqueira. Ele também faz um link sobre a questão da oração. É interessante, porque assim como Jesus, ele separava tempo e ia orar, o, o estudante também precisa desse tempo de solitude. Contudo, ele fala que o estudo é uma oração à verdade, que é orar sem cessar, ou seja, estudar sempre. E aí convém esses conselhos que a gente mencionou aqui, né? Aproveitar todo o tempo, desde quando a pessoa ela está sozinha e concentrada no estudo, não perder esse tempo, quando ela também não pode estar ali no seio, no seu local de permanência, de estudo. Ele diz que é essencial que todo o intelectual tem o que ele chama de ciência comparada. Ou seja, todo intelectual precisa estudar essa ciência comparada. E o que seria isso? A gente pode imaginar, por exemplo, um, um estudante de língua portuguesa. Ele será muito beneficiado nos seus estudos se ele estudar história, se ele estudar ali literatura em geral, se estudar todas as questões que estão envolvidas com o idioma, outros idiomas, inclusive. Então, isso seria a ciência comparada para um estudante de língua portuguesa, por exemplo. Ele soma isso à filosofia e também a teologia. É interessante quando ele fala sobre esse campo de estudo que ele tem em algum momento ele cita sobre 3 formas de absorção do conhecimento e preparação do trabalho, ou seja, da produção intelectual, que, em primeiro lugar, é a leitura, a própria absorção do conhecimento em si, e, em terceiro lugar, as anotações. Sobre leitura, é legal que ele fala sobre ler pouco. É até engraçado no livro que ele menciona que um jornalista fez uma baita crítica dele, mas é que o jornalista não entendeu a questão, conforme ele explica no livro, que não é necessariamente ler pouco de uma forma mesquinha, conforme a crítica, mas ler pouco seria ter cuidado de ler só aquilo que você consegue reter de verdade, de acordo com a tua capacidade, e não de uma forma vangloriosa só para dizer quantos livros você leu no final do ano. Não é um problema ler bastante livro, mas desde que você tenha essa capacidade de retenção, desde que seja útil para você. E além dessa questão da leitura, ele fala de 4 formas de leitura, das quais eu vou deixar um link aqui também na descrição do canal, detalhando sobre cada uma delas, mas eu vou falar apenas sobre uma. Você que interessa sobre método de leitura, ele fala sobre a leitura de formação. O que seria isso? Em primeiro lugar, ele diz para você, o estudante, eleger um pai intelectual. E é lógico que ele sugere São Tomás de Aquino. Isso não quer dizer que o estudante vai ter ali, que ele vai ouvir de uma maneira obtusa, que ele vai seguir de uma maneira cega esse mestre. Não é isso. Mas que esse mestre vai ser a base do conhecimento inicial desse estudante. Isso, além disso, incluir 3 ou 4 autores de cultura geral e 3 ou 4 autores de conhecimento específico da área de interesse. Além desses autores, né, de formação, é interessante também se apegar apenas ao conteúdo, a conteúdos que se relacionam com a área de interesse. Não, ele cita, por exemplo, que algumas literaturas elas mais atrapalham do que ajudam. Bom, ainda falando sobre absorção de conhecimento, ele fala sobre prestar atenção nas ideias mestras. E essas ideias que precisam ser memorizadas.
Ainda assim, é complicado memorizar todas as ideias, né, à medida que a gente vai progredindo no estudo. E aí que ele fala sobre anotar. Sobre as anotações, ele não faz ressalvas, mas ele diz que as anotações precisam ser algo útil para sua produção intelectual. E que você pode fazer num caderno, pode fazer aí um método que ele sugere, que é de fichas, né? Um método de fichamento, porém fica ao critério do estudante, uma vez guardada a forma de anotação, que é de forma pessoal. Em relação à questão ainda da absorção do conhecimento, ele diz que o estudante deve se apropriar do estudo, ou seja, deve impactar a tua vida de uma maneira prática mesmo, deve ser útil para a vida cotidiana, de maneira que, é, assim como você é na tua produção intelectual, você também é a mesma pessoa com seus amigos, com os seus parentes, e assim sucessivamente. Ainda falando sobre amigos e parentes, ele diz, por exemplo, para se aproximar das pessoas é, que são, por assim dizer, notáveis no conhecimento, no saber, né? E que sejam exemplos nessa área, nessa via intelectual. A convivência, por exemplo, com a família é que o marido incentive a esposa na sua vocação, assim como a esposa também possa incentivar o marido na sua vocação intelectual, ou seja qual for vocação for. Por fim, o fechamento do livro é muito interessante, e eu gosto da expressão que é usada no livro, que o autor ele diz que o saber é apenas um esboço, o homem é o produto final, ou seja, nós que somos o alvo do nosso próprio estudo, em primeiro lugar. E, consequentemente, as outras pessoas, elas acabarão sendo também influenciadas, né, e se beneficiarão do nosso conhecimento. Em relação às críticas, ele diz que a nossa própria produção intelectual ela é uma resposta suficiente às críticas. E que, por fim, ele fecha com o último conselho de São Tomás de Aquino, que é não se aventurar em coisas mais altas do que você tem capacidade de realizar, de estudar. E esse é o fechamento do livro, que é muito legal. Eu espero que você tenha gostado. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações. Se você gostou, não esqueça, por favor, de deixar o like e até a próxima.